Oi. Olha a Cíntia. Leila. Regina. Legal, que bom. Bem-vindos, bem-vindas. Ai, Thay, Maria. Que lindo. Oi, Cíntia linda. Ana Isabel. Liana, bem-vinda, Liana. Então, deixa eu ver aqui. 7:02, vou dar só um minutinho aqui para ver. Ei, Bela! Bem-vinda, Bela! Boa noite, Luciana, boa noite, Luciana. Célia, que bom você aqui. Fanny, a presidente do meu fã-clube, Fanny. Lu, que saudade de você, Luciana Aguiar. Saudade, meu amor. Tenho pensado tanto em você, viu? Vou ligar pra você. Marise, que bom você aqui, Marise. Claudinha Gorete, que bom, Claudinha. Eita, minhas aluninhas por aqui, que delícia. Muito bom. Júlia. Bem-vinda, Júlia. Ei, Jamessi, Malu, oi, Dinda, oi, Maria. Alá, bem-vinda, Laís. Ai, obrigada. Virgínia, bem-vinda, Virgínia. Ah, tá bom. Um chazinho é bom, Laís. Selma, querida, prima querida, bem-vinda. Nossa, quanta gente querida. Andresa, boa noite. Que lindeza vê-la aqui, querida. Regina Vaz, minha amiga querida. Nossa, que lindeza. Eita, Lúcia Vaz, bem-vinda, Lúcia. Já já a gente começa a falar, não é? Já já a gente começa no tema. Alzira, bem-vinda, Alzira. Linalva, minha pupilinha também. Bem-vinda, Linalva. Que bom vê-la aqui. Nossa, que delícia isso. Boa noite, Thay. Um beijo grande também. Igor, bem-vindo. Tainara, querida. Muito bom vê-la aqui, viu? Alzira. Boa noite, Alzira. Eita, Lúcia, é um presente também para mim, vocês aqui comigo. André. Ai, que bom, André, você por aqui, querido. Bem-vindo.
Então, boa noite, André, querido. Saudade, viu, de vocês aí de Natal. Em breve eu vou por aí, tá? Assim que passar tudo aqui, essa pandemia, eu devo ir por aí vê-los. Belinha. Então, deixa eu ver aqui que horas, meninas. Tá na minha horinha aqui. Então, então boa noite a todos, bem-vindos. Cassinha, bem-vinda, Cássia. Muito bom. Então, Argos, bem-vindo, Argos. Que lindo. Mira, bem-vinda, minha amiga querida. Tô com tanta saudade de você. Ângela Martã, lá de Floripa. Bem-vinda, minha amiga. Feliz, viu, por você aqui também. Paulinha, lá de Maceió. Paula, bem-vinda, amiga. Muito bom. Cici, saudade, Cici. Cadê você, Cici? Maravilha. Então, boa noite a todos, todas, muito bem-vindas, bem-vindos. Eu vou dar um aviso aqui aos navegantes que não tenho nada de novo para falar. Tudo que eu vou falar hoje vocês já conhecem, com certeza, é um conhecimento que todos já acessaram. Mas há uma diferença entre acessar o conhecimento e viver esse conhecimento. Então a gente vai falar um pouco, obrigada, Paulinha, a gente vai falar um pouco de como a gente pode viver um conhecimento que já está em nós, né? Já faz parte, a gente já falou muito sobre e já estudou, inclusive, às vezes até já em cursos, mas hoje a gente vai falar um pouco de como a gente pode praticar isso. Então eu estou trazendo hoje, tive a ideia de falar sobre o legado do Dr. Eduardo Bach, porque eu sou terapeuta floral, para quem não me conhece, eu sou terapeuta floral, sou professora de florais há mais de 20 anos e é uma grande paixão para mim, né? Falar sobre os florais e trabalhar com os florais. Foi uma grande virada na minha vida, uma grande descoberta. E eu tenho paixão por isso e pelo conhecimento que o Dr. Bach deixou. Então, para quem não conhece, o Dr. Bach foi um médico inglês, né? E ele nasceu em 1886 e ele era médico alopata inicialmente, mas um médico muito diferenciado. Um ser muito sensível, muito luminoso, muito intuitivo, e ele começou na carreira alopática e logo viu que não tinha muita identificação com a alopatia e logo procurou outras formas mais sensíveis de utilizar a medicina. Então ele foi também patologista, não é? Que estuda as doenças e as consequências que essas doenças, as alterações que elas fazem no organismo da gente. E nesse processo, como patologista, infectologista, ele descobriu alguns nosódios, né? Que a gente chama, não sei se todo mundo sabe o que é nosódio, são medicamentos feitos a partir da própria doença da pessoa. E a partir desses nosódios ele fez uma grande descoberta que foi identificar que esses nosódios eles têm uma semelhança com as pessoas, não é? Então esses digamos assim, esses patológicos, né? Esses patógenos, eles que habitam em nós, eles têm uma semelhança com o nosso mental e o nosso temperamento. Isso é uma coisa bem inédita, a gente não vê isso na medicina convencional. Mas olha uma coisa interessante, o Dr. Bach, ele
não ficou satisfeito ainda na patologia e seguiu para a homeopatia, né? Então conheceu Samuel Hahnemann, um grande homeopata, o pai da homeopatia, e ele começou a estudar a homeopatia e descobriu que a homeopatia trata o mental, o emocional, o espiritual, não é? Era uma coisa que ia muito além do que a medicina que ele trabalhava anteriormente ia. E aí ele se apaixonou por isso, começou a fazer pesquisas nessa área e foi se aprofundando, mas como ele era muito intuitivo, muito sensível, ele foi percebendo que a gente tem um chamado na vida para olhar para além do físico, né? Porque quando ele estudou esses mestres, ele também estudou Paracelso, né? Paracelso foi um grande alquimista que considerava que o ser humano tem uma alma, né? Foi Paracelso que disse que nós temos uma alma. Hahnemann disse que a doença ela acontece em todos os níveis do ser, não só no físico. Então ele debruçou-se sobre isso, e o grande legado dele, além dos florais, que hoje talvez eu não fale especificamente de nenhum floral, mas eu quero falar mais do postulado filosófico dele. Então ele, conhecendo esses mestres que vieram antes, ele percebeu que a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre o nosso adoecimento. Que a doença, ela não vem de fora, não é? Nós a produzimos, né? Então, uma frase bem importante dele, que ele fala, nós sofremos de nós mesmos, é nesse sentido, que o nosso adoecimento é produzido pelos nossos atos, né? Pelos nossos erros, pelas nossas escolhas, pelo nosso emocional, né? E toda essa gama de informações, elas estão relacionadas com o conflito que a gente vive entre a alma e a mente, não é? Então a gente vai primeiro compreender o que é a alma e o que é a mente, né? Então, para a gente poder viver esse conhecimento, a gente precisa primeiro compreender quem somos nós, né? Então a gente tem um corpo, tem uma mente e tem uma alma, e o conflito entre essas duas coisas vai ocasionar a doença, né? A doença, ela não é um patógeno só, ela não é uma patologia. Então, esse conceito de doença vem assim, doença não é a presença de patologia, assim como saúde não é a ausência de patologia. A doença, o nosso adoecimento, ele vem desse conflito entre a alma e a mente. Então, vamos definir o que é alma, né? Alma é a nossa essência divina, esse sopro divino que nos dá vida, e a mente ela é o que a gente vai chamar de consciência, e ela tem vários níveis de consciência. Não só os 3 que Freud definiu, né, que é a consciência, o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Alguns mestres iluminados já acessaram que a gente tem muito mais consciência, muitos mais outros níveis de consciência na mente, além desses 3. Então, o conflito entre esse sopro divino, essa alma que é a morada, né, da nossa sabedoria, e esses níveis de consciência da mente, esse conflito entre essas duas instâncias vão trazer para nós todo tipo de adoecimento. Então, antes da gente seguir nisso, eu queria saber de vocês sabem onde mora a sua mente, onde mora a sua consciência? Todo mundo aqui sabe?
Onde é que fica a nossa mente? Onde é que fica a nossa consciência, a nossa alma? Vocês sabem me dizer isso? Então, a mente não fica no corpo físico, como você pode imaginar, assim como a nossa alma também. Eles não estão no escopo da ciência materialista, não é? Por isso que a medicina convencional ela não consegue olhar para essas instâncias nossas. Porque a mente, embora ela funcione através do cérebro, né, não, a mente, né, essa consciência, ela precisa, a mente, né, que são esses níveis de consciência, precisa do cérebro para se expressar e para funcionar. É como se um fosse as ondas, né, a mente, a gente pode compreender como as ondas do rádio, e o cérebro, o próprio rádio. Ou seja, se você tiver só as ondas, não tiver o aparelhinho do rádio, você não acessa as ondas. E vice-versa, se eu tiver só o rádio, não tiver a mente, o cérebro sem a mente não funciona, assim como a mente sem o cérebro não funciona. Mas a mente não fica no cérebro, né, instalada ali. O cérebro capta, não é? Ela se aproxima, mas a morada dela não é no corpo físico. Assim como a nossa alma também não fica no físico, não é? Ela não mora exatamente, a gente acessa essa energia da sabedoria que é a nossa alma. Então, dito isso, compreendendo quem somos, né? Isso é o que nós somos. E o corpo físico é o reflexo dessas duas instâncias nossas. Então, o que diz o Dr. Bach? Os nossos adoecimentos, qual é a nossa maior doença, né? Ele fala, a maior doença não é a patológica, né? A doença que vem de uma bactéria, de uma infecção. A maior doença é aquele adoecimento seu que lhe afasta, que afasta a sua vida da saúde e da felicidade. Então, o nosso maior adoecimento é essa incapacidade nossa de fazer escolhas que contribuem para que a gente seja saudável e para que a gente seja feliz, não é? Então agora a gente pode se perguntar, quais são os meus erros que me afastam disso, da saúde e da felicidade? Porque quando ele fala de adoecimento, ele está falando sobre os erros, não é? E quando ele coloca dessa maneira, né, porque esse texto que traz todas essas informações que Bach deixou é chamado Cura-te a ti mesmo. E o cura-te a ti mesmo, né, o significado disso é que nós temos um poder muito grande sobre a nossa vida. O poder de controlar a nossa vida, de controlar a saúde do nosso corpo, a saúde da nossa mente, a saúde emocional, a saúde espiritual. Esse é um poder muito grande. E a gente tem delegado isso, muitas vezes, para o médico, para as pessoas que cuidam da gente, a gente terceiriza esses cuidados. E, na verdade, se a gente se observar mais, a gente pode prevenir muitas doenças, ser mais feliz, não é? E é interessante que o Dr. Bach ele vai trazendo alguns passos para que a gente faça isso, né? Então, nesse processo do cura-te que ele propõe para nós, ele dá, uma das dicas que ele dá é que a gente precisa cuidar da dieta, não é? Então, uma dieta natural, a gente precisa cuidar da higiene, tá? A gente precisa olhar para o processo de higiene, mas ele traz uma coisa mais importante de todas, que é a autoanálise, né? Ele fala assim, olha, para você se autodesenvolver, você precisa fazer um processo de autoinvestigação. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso com uma pessoa mais experiente do que nós, né? Que na época ele falava um médico mais experiente, que carregue a sabedoria. Mas você pode fazer também, se você já se conhece bastante, você pode fazer sua autoanálise, sua autoinvestigação. E essa autoinvestigação é exatamente para a gente compreender que erros a gente vem cometendo e que a gente precisa corrigir, né?
muito interessante porque aqui eu quero fazer um parêntese. No processo de autodesenvolvimento, dessa autoinvestigação, a gente precisa usar de muita sinceridade, né? Olhar para quem verdadeiramente a gente é, para os erros que a gente vem cometendo, mas não é para se chicotear, não é para ficar se culpando, ficar sofrendo porque eu ainda erro assim e assim. É para desenvolver as virtudes opostas àquele erro, não é? Então, assim, como eu tenho feito algumas coisas na minha vida, como eu tenho me comportado, primeiramente para comigo, né? Esse processo a gente primeiro faz com a gente. Então, assim, que erros eu tenho cometido que me afastam, têm me afastado da saúde, da felicidade, da plenitude. Como eu posso fazer esse retorno? Não adianta ficar olhando para o erro. O erro a gente só olha uma vez. A gente olha, identifica e como eu posso fazer um movimento contrário a ele. Porque a gente muitas vezes vem por uma rua, por um lado da calçada, a gente cai num buraco. E todo dia a gente passa na mesma calçada e cai no mesmo buraco. Às vezes a gente não tem a atitude simples de atravessar a rua e ir pelo outro lado da calçada, para desviar daquele buraco. Então são coisas muito pequenas, a gente não vai falar de coisas complexas, são coisas do dia a dia que a gente pode vivê-las, não é? Então o Dr. Bach fala, observando, olha que coisa mais linda onde ele chegou. Em 1917, aos 31 anos, o Dr. Bach teve um câncer muito grave de estômago. E aí ele teve um prognóstico muito ruim, que ele fez uma cirurgia, mas só teria 3 meses de vida. O que fez o Dr. Bach? Se recolheu daquela vida muito estressante que ele vivia como médico em Londres, foi para o interior, para uma região de campo, e começou a fazer as pesquisas dele por um sistema de cura mais inofensivo, mais natural, que foram os florais, assim que ele chegou nos florais, a partir da própria dor, do próprio sofrimento. E nessa descoberta, nessa pesquisa, ele descobriu que ao invés de viver 3 meses, ele viveu 19 anos. E quando ele chega, ele viveu mais de 19 anos. E quando ele chegou nesse tempo, né, ele descobriu que um propósito muito importante, uma grande paixão pela vida, um grande amor, um encantamento pela vida, você está apaixonado por qualquer coisa, pelo trabalho, por uma pessoa, isso traz muita força e saúde para a vida da gente. Então, se pergunte aí, pelo que eu sou apaixonado? Como é que eu tenho vivido a minha vida? Apaixonadamente, encantado, com algum propósito, ou só sobrevivendo? Só fazendo de conta, só passando os dias e os anos? Então, foi essa paixão e esse propósito que levou o Dr. Bach a viver mais de 19 anos, contrariando o prognóstico que ele recebeu depois da cirurgia do câncer. Então, esse é um grande aprendizado. E aí, olha que pessoa mais linda e mais sensível. O que fala ele? A saúde, ela tem a ver com todas essas questões que a gente falou. Uma boa dieta, a higiene adequada, ele diz, um tempo de calma e reflexão que a gente precisa ter todos os dias, né? Que a gente chama de meditação. A gente precisa incluir isso. Esse é um passo a passo que ele dá. Depois ele fala um propósito, uma paixão. Olha como é diferente. Não é ir na farmácia com uma lista um checklist de remédio. Não é? Ele fala, são essas mudanças na vida que a gente precisa fazer. Ter um propósito, estar apaixonada por alguma coisa, ter uma boa dieta, ter um tempo de calma e reflexão, ter paz. Olha, ele inclui a paz, né? Ele inclui a paz aí, ter paz e
fazer a autoinvestigação. Sempre, o tempo inteiro, né? As minhas escolhas me levam para a saúde, para a felicidade, me aproximam do Criador ou me afastam do Criador, não é? Então é para a gente pensar, as suas escolhas são conscientes? Você está consciente? Os seus erros, você está consciente deles? Como a gente pode fazer novas escolhas do lugar que nós estamos? Será que eu posso ser menos preguiçosa? Será que eu posso pensar mais em mim? Como eu posso querer mudar a minha vida se eu faço tudo igual? Não é? Então ele vai dando essas dicas para nós que não são novas, não é? Não são novas. Se a gente pensar lá no século 6 a.C., na Grécia, Pitágoras dizia a mesma coisa, não é? Em Delfos, a frase que estava escrita lá no templo de Apolo era: cura-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Então, isso ecoa uma tradição que vem de muito longe, não é? E nós estamos aqui agora, nesse século, ainda sem conseguir viver isso, sem conseguir. A gente terceiriza, transfere, aponta sempre o dedo para fora de nós quando a gente está em dor e sofrimento. Então, a dor e sofrimento não tem a ver com o externo a nós, tem a ver com o que nós produzimos a nós mesmos, né? Com os erros que a gente vem cometendo dia após dia e não se dá conta de que escolhas a gente pode fazer novas. Então, seguindo mais um pouco, o Dr. Bach, ele, em 1918, né, quando estava terminando a Segunda Guerra, que foi exatamente um ano depois dele ter tido câncer, ele teve o câncer em 1917, então, entre setembro e novembro de 1918, houve a gripe espanhola, não é? Então, o que acontece? Na gripe espanhola, 1% da população morreu. Era bem o contexto da época que Bach estava trabalhando sobre os florais, né? Foi exatamente entre 1917 e 1918 que ele se recolhe, né, para o campo com câncer. Então, nesse um ano de trabalho, ele foi observando muitas coisas. E quando chega nessa época da pandemia da gripe espanhola, que matou 1% da população do mundo, ele fez grandes perguntas. Então, uma delas foi: por que numa época de pandemia, um nível de infecção imenso, generalizado, algumas pessoas morrem e outras permanecem completamente saudáveis, inatingíveis? Olha, gente, é preciso ser bastante sensível para fazer essas perguntas. Hoje eu acho isso bem atual, porque a gente está vivendo uma situação dessa, de pandemia. E será que a gente se fez essa pergunta? Por que algumas pessoas são atingidas e morrem e outras não? Fazendo essas perguntas, o Dr. Bach descobriu que uma das coisas que interfere, define muito isso, esse adoecimento e morte, ou a manutenção da saúde, é o temperamento e o nosso emocional. A nossa postura emocional frente à vida, frente às situações da vida, é o que define a nossa saúde ou a nossa doença, o nosso estado de doença, o nosso temperamento, como a gente se comporta. A gente nunca parou para pensar nisso. Vocês sabiam que as doenças que você desenvolve, que os patógenos que escolhem morar em vocês, né? Os nossos moradores, né? Todos esses bichinhos que moram em nós, eles têm uma relação muito semelhante ao nosso temperamento.
Então, o meu temperamento vai atrair determinado tipo de patógeno para morar em mim. E o seu temperamento já são outros patógenos que vão ter identificação. Então, a gente chegou até a questão de que a imunidade é quem define o adoecimento ou não. Mas quem define uma boa ou uma má imunidade? Oi, Silvânia, boa noite. Quem define? Pensaram sobre isso? Quem define a minha imunidade? Quem contribui para a minha imunidade melhorar ou para a minha imunidade piorar? Isso é tão óbvio, não é? Quando a gente está bem feliz e de repente a gente tem um aborrecimento emocional, a gente teve uma contrariedade, às vezes a gente amanhece gripada no dia seguinte, ou então a gente amanhece muito indisposta, provavelmente a imunidade também deve ter caído. Essa resposta emocional que eu tenho a um evento adverso, ela vai interferir na minha imunidade. Mas a imunidade tem uma relação com isso. Então o Dr. Bach valorizava muito. Ele incluiu numa observação clínica o temperamento da pessoa, o emocional da pessoa, como Hahnemann já fazia com a homeopatia, que leva em conta todas essas facetas do ser, o espiritual, o mental, o emocional, o físico. Então o Dr. Bach passou a incluir na observação, e ele era capaz, gente, vocês não vão acreditar, ele era capaz de saber qual era o patógeno da pessoa, só observando o temperamento da pessoa. Olha que medicina que nós poderíamos ter. Então, às vezes eu fico me perguntando se há 25 séculos atrás a gente tivesse seguido com essa sabedoria, como nós estaríamos hoje. Como nós seríamos seres muito melhores, muito mais conscientes. Então, o que eu trago hoje sobre o postulado do Dr. Bach é essa autoobservação. Isso que ele fala. Observa o que a tua alma quer, observa o que a tua mente está querendo. Entra em comunhão. Para de brigar, não é? O que te faz bem? O que te aproxima do que é bom para você? E o que te afasta? E corrige isso, né? Corrige. Não aqui no mental, eu não quero trazer esse conhecimento para a gente aprender sobre isso. Eu quero trazer esse conhecimento para a gente viver isso. Isso é muito simples. Como você pode hoje? Eu quero trazer também essa provocação aqui para você. Quais são os erros que você tem cometido? Olha, bem que tem uma relação direta com aquilo que você está insatisfeita na sua vida. Quais foram os erros? Seja bem sincero com você. Alguém quer me dizer aqui? Se quiser, pode me falar por aqui. E como você pode, a partir do acesso a esse conhecimento, que não é novo, mas é uma provocação para você sair do conhecimento intelectual e ir para a vivência pessoal, para o seu dia a dia. Quais são os erros que você acha que você tem cometido e que você pode fazer diferente a partir de amanhã, tomando como incentivo esse conhecimento que chega para você de uma forma tão desenhadinha, assim como eu estou trazendo aqui? Então, o apego, a alimentação. Então, comprometa-se, tome a decisão de a partir de amanhã você vai praticar esse conhecimento que você sabe que vai fazer uma diferença na sua saúde, na prevenção das doenças também. Vamos salvar essa live, pode deixar. Então, olha, medo, perdão. Pois é, o que te prende, o que te impede de perdoar e de sair do medo? Uma escolha nova. Não é? Então eu falei numa live outro dia, e eu vou repetir aqui, porque isso foi uma compreensão que me veio bem recente, quero assim dizer para vocês, uma compreensão que me chegou numa meditação muito recentemente, é que aquela questão de algo dar errado, né, de alguém fazer algo mal com você e você oferecer a outra face, isso não é assim literal, de alguém bateu numa face, eu dou a outra para a pessoa bater.
eu falei, me chegou a compreensão de que ofereça outra forma de fazer aquilo. Não repita, não haja com a pessoa, não dê o mesmo troco, não haja da mesma maneira. Ofereça para ela uma outra forma de fazer. Então eu estou falando isso para nós. Então de que maneira eu tenho batido na minha face, um lado da minha face? De que forma eu tenho feito isso? Que tal agora você fazer o outro lado, o oposto do que você vem fazendo com você? Porque a gente pensa muito em ser bom e ser bacana com o outro, não é? Será que a gente é bacana com a gente? Será que a gente tem também sido carinhosa, amorosa na nossa face, ou se a gente tem batido? Então eu quero que você ofereça outra face para você agora, primeiro. Quando você conseguir fazer isso, então eu não estou me alimentando bem. Isso é um lado, é um bater na face. Então que tal a gente fazer a partir de agora escolhas melhores, né? Oferecer outra face pra gente. E aí a gente pode ir levando isso para outras pessoas. Pois é, aqui tem várias coisas, a rigidez na forma de pensar, pois é, não é? A rigidez, ela impede muito a gente de avançar, não é? A gente, quando não se abre para o que é diferente, quando a gente não se permite conhecer o novo, não se permite deixar para trás aquilo que já não nos serve mais, a gente está só apegado, né? O que mais? É o perdão, não é? Aí alguém já falou também. Então, o que impede você? Uma escolha. O que você tem ganho com isso? Então, a gente precisa trazer mais consciência para a forma de escolher a vida. Então, pense aí, será que você está só sobrevivendo ou será que você está vivendo? Como tem sido a sua vida? Será que você está fazendo as mesmas coisas de ano após ano? Ou será que a cada ano você faz coisas novas? Se permite. Será que você está vivendo na vitimização, né, culpando os outros pela doença? O Dr. Bach falava isso. Todo mundo culpa, né? A comida, culpa o frio, a chuva, pelo adoecimento, pela doença. Mas será que não são as suas escolhas que levaram você a adoecer, né? Então, nunca é externo, né? Eu estou em sofrimento numa relação, não é o outro. Não é o outro que me faz sofrer, né? Sou eu que escolhi eu ficar nessa relação ou resistir ao que o outro é. Então, nós temos que olhar para nós. O processo todo é a gente com a gente, né? Então, que sensibilidade do Dr. Bach, que descobriu pela observação ainda mais, além de observar os patógenos e ser capaz de definir qual é o que eu preciso só pelo meu temperamento, ele descobriu também as flores, né? Então, o grande legado dele é essa filosofia de vida, que é muito mais coisas que a gente vai falar depois em outras lives. Eu vou trazer todo esse legado do Cura-te, mas ele descobriu que as flores têm gestuais e temperamentos que se assemelham aos humanos e que quando a gente toma o floral daquelas flores que se assemelham a gente, ao nosso temperamento, a gente cura esses erros, essas virtudes que a gente pode chamar de virtudes negativas que a gente vem agindo mal, que a gente vem carregando com a gente o tempo inteiro. Então, a gente vai dizer que esses florais, com essas virtudes opostas aos erros que a gente comete, eles vão limpar essas memórias e vão trazer consciência e força para que a gente faça a correção através da virtude correspondente, oposta àquele erro que a gente cometeu. Então, isso é uma coisa tão maravilhosa, disponível para nós hoje, e a gente precisa só fazer essa escolha
de fazer essa auto-observação. E aí eu queria fazer uma pergunta, eu gosto muito de fazer perguntas para a gente poder entender o que disso que a gente falou, o que faz sentido para você, né? O que lhe tocou, o que fez você vir aqui, ouvir isso e o que fez sentido aí, o que está fazendo sentido para você, em que isso lhe toca, em que isso lhe acorda, o que acorda em você isso que a gente traz aqui. Queria que vocês me falassem aí. Oh, Bela, você também é uma rosa querida. E alguma pergunta que vocês querem fazer aqui também, que eu não tenha abordado ainda, podem fazer. Então, além do temperamento, que é a origem e causa da nossa, do nosso adoecimento, ele também fala da espiritualidade, não é? Como você tem cultuado a sua espiritualidade, como você, que prática você tem espiritual, como é que você se conecta com o divino, né? O que é que você faz para sentir a presença de Deus na sua vida. Então nós precisamos trazer isso, porque nós somos imagem e semelhança do Criador, mas às vezes nós nos comportamos como se a gente não tivesse nenhuma relação com isso. Então Bach era muito espiritualizado, e ele não deixou assim nada escrito sobre que religiosidade ele tinha, se ele tinha alguma religião, mas ele bebeu de muitas fontes. Ele era maçom, né? Ele faz referência a Buda, a Cristo, a vários caminhos espirituais. Então a gente não precisa ter nenhuma religião, mas se nós somos uma alma, que é esse sopro divino, esse espírito, e somos uma mente, né, que tem uma relação, né, tem uma definição também de personalidade, nós precisamos cuidar dessas duas partes em nós, né? Então, como você tem alimentado a sua alma? Essa é uma questão. Esse é um tempo de praticarmos tudo que nós já conhecemos. Isso é um chamado, não é? O trabalho do Dr. Bach, ele de fato é um chamado para a humanidade, e é um chamado, você veja, tão atual esse chamado dele. Nós não estamos muito diferentes do que era no tempo, lá no século XVIII, quando ele estava desenvolvendo esse trabalho. Então, se a gente pensar, a gente carrega as mesmas angústias, não é? As mesmas inquietações. E ele vem dizendo para nós, para olharmos para nós mesmos. Nós sofremos de nós mesmos. Todo o adoecimento pode não acontecer se eu estiver mais atenta a mim, né? Se eu me ocupar de me tornar melhor. Então eu quero deixar a provocação de você escolher onde você pode fazer diferente, que erro você está cometendo, que você pode mudar a partir de amanhã, o que você pode fazer para nutrir mais o seu espírito, sua alma, seu lado mais luminoso, para que essa luz cresça e se expanda. E eu acho que eu já falei aqui muita coisa. Se quiserem me perguntar alguma coisa, eu vou assim respondendo aqui. É isso mesmo, nós sofremos de nós mesmos.
Tô dando uma olhadinha aqui nas mensagens para ver se eu posso falar de mais alguma coisa aqui. Pois é, essa força da natureza que a gente tem nos florais, a gente tem também aqui na natureza, no sol, no céu, onde a gente puder colocar a nossa atenção, a gente vai se nutrir. A minha pergunta é por que é tão difícil nos desprendermos de quem nos feriu? Pois é, querida, isso é só uma escolha, isso é uma ilusão da sua mente, é só um nível de consciência que acredita nisso, não é? Ninguém tem o poder de nos ferir, olha como a mente é ilusória, não é? Ninguém tem o poder de nos ferir. Na verdade, nós é que escolhemos compreender e receber a atitude do outro como uma agressão, mas nada de fora pode nos ferir, a menos que a gente possibilite isso. Ninguém pode ser responsável pelo que diz e aí a gente, pela reação que o outro vai ter, né? Eita, a senhora tá no céu, Andresa, mas que bom, se vocês puderem refletir, eu já me sinto muito feliz. Eu tenho esse propósito agora na minha vida de chamar as pessoas, não é, para viver o que elas já sabem, para praticar no seu dia a dia. Então você começa com uma coisa que você precisa, acha que está fazendo errado. Ah, tá, a Rosana está dizendo, sinto como se as dores não fossem minhas, então não devem ser suas. Mas olha, o que sustenta isso? Algum erro, alguma coisa na vida da gente, alguma coisa errada a gente está fazendo. E eu queria muito que vocês observassem, isso é uma dica muito legal. Sempre que eu não estou bem, eu estou carregando algum erro que me aproxima desse lugar em que eu não me sinto bem. Então, assim, o que a gente precisa fazer nessa autoinvestigação? Quais são os pensamentos que eu carrego comigo? Quais são os sentimentos que eu ando carregando comigo? Eles agregam ou desagregam? Eles me favorecem ou me desfavorecem? Eles me curam ou me adoecem? Nós não somos algo para andar assim, sem sentido e sem consciência por aí. A gente precisa estar consciente disso. Qual média de tempo para resultado com floral? Às vezes é imediato. Se você tomar o floral mais indicado para você e para a situação que você quer resolver, você pode ter um resultado imediato assim que tomar. Não é? Boa noite, Fátima, querida. Bom você aqui. Lindinhas. Cadê? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha. Às vezes, como terapeutas, nos sentimos diferentes dos outros. E não somos. Essa live me ajuda a me conectar com essa filosofia de viver bem. Pois é, precisamos muito fazer esse caminho. Dr. Bá traz que a mesma doença é manifestada de forma diferente nas pessoas, isso mesmo. E a importância de olhar cada paciente com olhar para esse ser que é único, né? Assim funcionam os florais, não é, Léo? Isso mesmo. Cada pessoa precisa ser vista como única, porque ela de fato é única. A forma só foi feita uma vez. Nós somos uma edição limitada, que só foi feita uma unidade de cada um de nós. É uma edição limitadinha a um. Então isso é muito importante. E você precisa olhar para essa sua individualidade sem se comparar com ninguém, sem achar que a resposta no outro tem que ser a mesma sua, né? O tempo do floral depende... Cadê?
Demorei, não li, não consegui. Léo, querida, me indica um floral para ter coragem à mudança. Ai, Lídia, meu amor. Sabe o que a gente precisa ver? O que está obstruindo a sua coragem de mudar. Então não é assim, pay, tá? Pay buff. Não é não é a gente, é assim. Como é que eu vou dizer para vocês? O raciocínio da terapia floral é diferente da alopatia, né? O Dr. Baio dizia assim, os médicos tratam os resultados e esquecem de tratar a causa. Os resultados de quê? Da doença, os sintomas que a doença produz. Isso é tratar resultado. E esquece de tratar a causa, não é? Então, qual é a causa? A gente acabou de falar, né? Somos nós mesmos. Então, na terapia floral, a gente trata a pessoa, o indivíduo. Então, o indivíduo que falta coragem, a gente vai tratar esse indivíduo, o porquê dele não ter coragem, não a falta de coragem em si. Porque a falta de coragem, ele é só uma sinalização. Ele não é a causa, tá? Então, é bem por aí. Léo, qual é o floral da coragem? Então é isso, vamos ver qual é a razão da falta de coragem, aí a gente fala. Que mais? Sempre é bom ouvir você, Leopoldina, falar de bar. Obrigada, eu também gosto de falar, Mintas. Se deve tomar 4 gotas ao dia ou a prescrição do frasco? Então, depende muito, cada terapeuta vai saber qual é a forma mais indicada para aquela situação. Às vezes a gente precisa fazer até de 15 em 15 minutos, de hora em hora, para situações agudas. Para situações crônicas, aí a gente pode fazer esse 4 gotas 4 vezes ao dia. Então a gente está chegando ao fim da nossa live. Eu quero agradecer, quero deixar aqui o desafio para vocês, de cada um fazer algo diferente, corrigir um erro que venha cometendo, que observe na sua autoinvestigação e depois me contarem, quero saber de tudo. Leuzinha, você como sempre, com suas reflexões, organizando nossas cabecinhas. Obrigada, vocês também podem organizar as cabecinhas de vocês a partir disso aqui, que bom. Estou ansiosa para não ver o resto. Amei a live, estou chegando em Recife, vou querer te ver. Venha me ver, Tassiana, também estou com saudade. Então, queridas, fazendo agora mesmo. Muito bem, Rosana, quero ver todo mundo praticando o que fez sentido para você hoje. O que fez sentido, se você estava aqui para ouvir isso e fez sentido, vamos praticar a partir de agora, não é nem de amanhã, é de hoje. Te amo também, Regina, beijo. O que mais? Então, gente, até a próxima. Para a semana a gente vai fazer nova live com outro trecho do Cura-te a Ti Mesmo, porque Bá fala sobre paternidade, sobre responsabilidade familiar, sobre escolha de vida, propósito, tantas coisas lindas. Nós vamos aprofundando. Vamos tomar um café, Ana? Vamos sim, venha por aqui. Obrigadíssimo, namastê, boa noite, fiquem com Deus, tirem um tempo para calma e reflexão, amo vocês também e até a próxima que eu vou divulgar por aqui. Muito obrigada, queridas. Ai, que lindeza. Não sei. Venha-se embora, me diz ele.